falou, né, que pela primeira vez há um consenso aí entre os setores produtivos e também as várias esferas aí do poder. A que o senhor atribui isso, esse consenso que o senhor começou falando ali na leitura do relatório? Olha, essa é uma matéria muito árida, muito técnica, muito complexa. Por isso que está se arrastando aí há décadas, quase meio século. E ela depende da convergência de 4 grandes e diferentes interesses, que é do governo federal, que dentro do próprio governo federal tem diferenças, dos governos estaduais, que nunca, nem sequer eles próprios sentaram na mesma mesa, estados como São Paulo, Maranhão, Piauí, por exemplo, dos governos municipais, que tem municípios, cada um de um tamanho, e do privado. No setor privado tem a indústria, o comércio, a agricultura, serviços e tal. Então não é fácil você convergir tudo, colocando tudo na mesma mesa. E nós conseguimos, com muito diálogo, ao longo de anos, construir esse texto, que tem o apoio da grande maioria do setor produtivo, tem o apoio do governo federal, dos governos estaduais, estão aqui os secretários de Fazenda dos estados, e dos governos municipais também estão aqui, inúmeros prefeitos. De forma que essa é uma construção coletiva, que não é feita só com senadores. A gente também tem que ouvir os governos e o setor produtivo, porque senão não passa. O senhor até dividiu o relatório por temas. O senhor pode explicar para a gente de forma resumida e didática isso? Olha, não, é porque a gente está tratando de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. E nós estamos tratando da base consumo, que é a maior do Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, 50% é renda, mais de 50% e 17% é consumo. Aqui é o contrário. Então, a grande maioria dos brasileiros, quando recebe algum dinheiro, vai tudo para o consumo. E para alguns, infelizmente, mal dá para o consumo. Então, a carga tributária é imensa, porque lá tem impostos invisíveis, como ICMS, PIS, COFINS, ISS. Então, a pessoa, ele sente, mas não sabe que está pagando imposto. E tem produtos e serviços que são mais fáceis de você transferir para o preço, porque afinal não é a empresa que paga imposto, quem paga imposto é o contribuinte. E quais são esses produtos e serviços que são mais fáceis de transferir para o preço? Energia, telecomunicações e petróleo. Daí a discussão sobre combustíveis, que nós também estamos tratando na nossa PEC, dando uma base estrutural para poder definitivamente a gente buscar uma solução para o assunto. Senador, o senador Fernando Bezerra, ele citou ali a questão do Nordeste, do Estado Centro-Oeste. É possível ainda colocar uma emenda no seu relatório? Como que fica essa questão? O senador Fernando Bezerra, que é um conhecedor profundo dessas matérias, ele me parece até que era secretário quando a fábrica da Fiat foi para Pernambuco. O governador era um querido amigo, o Eduardo, e o presidente era o Lula. Então foi feito a implantação da fábrica. Ok, ele apresenta a emenda com 3 propósitos, em relação ao IPI, em relação ao ICMS e em relação ao imposto de renda. Nós não estamos tratando de renda nessa matéria. A gente trata de IPI e de ICMS, correto. Em relação ao ICMS, nós acatamos parcialmente a emenda, dando uma solução para que no Fundo de Desenvolvimento que a gente está propondo, bancado exclusivamente pelos entes subnacionais, estados e municípios, que era um grande gargalo no passado, eles tenham como prioridade a manutenção desses incentivos fiscais. Nós também passamos de 5 para 7 anos a transição. São 2 anos de teste, 5 de transição. Exatamente porque, após a aprovação da PEC, no Senado, vai para a Câmara, da Câmara volta para o Senado, aí depois tem que ter uma lei complementar, tem que ter a aprovação da lei ordinária, que é a CBS. Aí isso tudo demora muito. Então ela vai começar quando terminar o próximo mandato do presidente da República. Vai começar a transição. Nós estamos botando uma trava na Constituição, na PEC, de não poder aumentar a carga tributária. Ora, se você for fazer a conta, você vai perceber que na hora que terminar a transição é quando terminam os incentivos do ICMS, que é até 2032. Então isso está resolvido em relação ao ICMS. Agora, em relação ao IPI, o governo federal precisa concordar. Porque se o governo federal não concordar, não tem como fazer isso. Então, daqui a 2 semanas vai ser se volta a discussão. Aí a gente vai discutir mérito, né? Aí a gente vai discutir, vai ser uma sessão só para isso. A gente vai discutir o dia inteiro aqui sobre os pontos que são mais nervosos, né? Senador, o ministro Paulo Guedes falou essa semana que
que só se faz reforma tributária com crescimento econômico, com aumento de arrecadação. Como é que o senhor avalia essa declaração e como é que o senhor avalia a participação do governo no empenho para essa proposta? Vem cá, o que é governo? Seja municipal, estadual ou federal. Ele é um sócio das pessoas, físicas e jurídicas. Ele é um sócio no teu contra-cheque, no meu contra-cheque. E alto, um sócio grande. E é sócio no CNPJ. E alto, a carga tributária é imensa. O que significa? Que para poder você fazer mais entregas para a população, você tem que aumentar a arrecadação tributária. Para aumentar a arrecadação tributária, você tem que aumentar os investimentos. Óbvio, investimento privado. E essa PEC dá mais segurança jurídica para o Brasil recepcionar investimentos, inclusive estrangeiros. Você imagina esse cipual tributário que a gente tem? Qual é o investidor estrangeiro que tem coragem de investir no Brasil? Tem que ser muito corajoso. Por quê? Porque enquanto a gente está dando essa entrevista aqui, estão criando normas tributárias. Só para dar um número para vocês, da Constituinte até 2018, normas tributárias novas foram publicadas, editadas e publicadas dos 3 níveis de governo, e aí vai de uma simples instrução normativa até uma PEC, uma medida provisória, 5.600.000. Foi transformado isso num livro. Pesou o equivalente a 2 hipopótamos. E de 2018 para cá já tem mais um elefante, um filhote de hipopótamo. Ou seja, só de administração tributária, para fazer a gestão tributária, a burocracia tributária, as empresas no Brasil gastam mais de 150 milhões de reais. Bilhões. Então nós estamos falando de quase 2% do PIB. Isso não existe em canto nenhum do planeta. Então, se a gente não melhorar o nosso sistema tributário, simplificando, modernizando, desonerando e tornando ele um sistema moderno, digital, a gente não vai ter condição de aumentar os investimentos e, consequentemente, aumentar a arrecadação tributária de estados, dos municípios e da União. É assim que eu compreendo. Por isso que eu acho que, no final, essa matéria terá um impacto ainda maior do ponto de vista econômico do que o plano real. Senador, só para deixar claro, hoje os estados e municípios têm mais adesão ao texto da PEC? Mais adesão? Ao texto, então, Mais apoio? Mais apoio? Não, todos os estados apoiam. Não há um único que não apoia, ainda que a gente esteja tirando da origem para o destino. Coisa que nunca os grandes produtores aceitaram. Nós estamos conseguindo. Mas isso fruto de um grande, longo e cansativo debate, diálogo, compensações e tal. Os municípios, a gente ainda tinha um pouquinho de resistência nos grandes municípios, aqueles que arrecadam muito ISS. E eles resistiam à unificação do ISS com o ICMS, que é o IBS. E em algum momento fizeram uma proposta de ter o IVA trial. Trial. Ou seja, um para o federal, estadual e municipal. Mas onde é que tem isso no mundo? Onde é que existe separar bens de serviço? Não existe no mundo isso. Então, nós fizemos o quê? O que existe. No Canadá, na Índia, você tem IVA dual. São países gigantes, com diferenças regionais. E funciona. E nós vamos fazer aqui também, e vai funcionar. Como é que você pode viver num mundo digital com um sistema tributário analógico, em que você continua rastreando só produto? Quantos microfones tem aqui? Como é que tributa esses aparelhos que estão aqui à minha frente? Rastreando o produto, correndo atrás de caminhão, barreira fiscal, código de barra, nota fiscal eletrônica, não é isso? Então o que acontece? Não paga certo ninguém imposto no Brasil. Ou paga de mais, ou paga de menos, ou não paga. Aí o que você faz? Você tem uma base de contribuinte pequena e uma carga tributária muito alta. Na medida que você tem um sistema moderno, eletrônico, você vai aumentar a base de contribuinte, porque não vai escapar ninguém, porque tudo hoje é dinheiro eletrônico, e você vai aos poucos diminuindo a carga tributária. Então isso é um jogo de ganha-ganha, todo mundo vai ganhar. Os grandes municípios também vão ganhar, os pequenos vão ganhar, todos vão ganhar. Tá? Eu não tenho nenhuma dúvida disso. E a gente está pronto para o debate na primeira semana após o Carnaval, em um item único da pauta, a gente discutir essa matéria. Senador, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, veio até aqui na CCJ. Queria saber se o senhor falou com ele a respeito, ele passou aqui, se ele deu alguma indicação de... O presidente Rodrigo Pacheco é um advogado brilhante. E ele tem me dado todo o apoio necessário nessa matéria. Isso fere muitos interesses. Puxa daqui, puxa dali. E o presidente Rodrigo Pacheco tem sido, como um bom mineiro,
cauteloso e paciente como eu, e a gente tem construído. E com jeito a gente está conseguindo fazer, exercendo o melhor da política. Qual é o combustível da política? É a saliva, é o diálogo. Se você nega isso, só sobra a porrada. Você nega a política, sobra a porrada, é a barbárie. Então nós estamos fazendo a política, boa política, e sem radicalismo. Eu não sou advogado, eu não sou economista, eu não sou contador, muito menos tributarista. Então eu não tenho nem interesse pessoal. Eu não me pego em academicismo, tecnicismo, nenhum. Mostrou para mim que é bom para o Brasil, eu estou legislando com os olhos dos que mais precisam. Os que mais precisam nesse Brasil consomem mais bens ou serviços? Claro que é bens. Ou alguém vai imaginar que o pobre vai para a academia, para o restaurante? E qual é a carga tributária de bens e serviços? A de bens é o dobro. Epa, peraí. Vamos tentar fazer por quem mais precisa. É o que nós estamos tentando fazer. Obrigado, Bem? senador. Bom trabalho.